Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Grit, eu sou o Quinho Fonte e se Deus quiser estarei com vocês ao vivo até as 22h30. Quando eu começo falando se Deus quiser, o povo acha que é um programa religioso, mas vocês vão ver que não é. Porém, o programa de hoje, não sei se vocês conseguem ouvir, acho que o microfone não vai captar. Temos uma fofura, temos uma doçura aqui em nossos estúdios, que até o final eu vou convencer a mãe dele a pegá-lo para trazê-lo aqui, mas eu estou com uma pessoa que eu acabei de fazer uma conta rápida que eu conheço só há 15 anos, tá? Então aqui, o que não vai faltar é papo de comadre, mas ela veio para falar sobre maternidade tardia, relacionamento, que ela descobriu o amor um pouco mais velha, sobre a profissão da medicina e algumas coisas que estão rolando hoje na mídia. Mas antes de anunciar, eu quero pedir pra você que tá assistindo o nosso programa aí no YouTube, deixar uma mensagem. Aquele combo, qual que é o combo? Você assina o canal, como é que era do sininho, gente? Ativa o sininho, deixa seu comentário, tudo isso, tá? A gente vai bater um papão aqui com a minha amiga Isabel Cristina. Olá. Ou Isabel Cruz, como é que eu falo? Isabel Cruz, pode ser. Isabel Cruz está aqui com nós. Deixa eu perguntar, produção, esse sonzinho gostoso sai? Bem pouquinho, mas tá tudo bem, tá, gente? Vocês vão descobrir sobre o que é esse sonzinho. Isabel, obrigado. Obrigada a você. por Primeiro você queria ter agradecer vindo. o convite. É uma honra estar aqui com você hoje. Vamos contar uma coisa. Eu não imaginei essa entrevista. Sim. Quando eu fiz uma brincadeira nos meus stories, você falou assim, vamos conversar sobre maternidade tardia. Eu falei, cara, vamos. Na verdade, eu intimei o Marco, sabe? Porque assim, meu filho nasceu e ele não foi ver o filho aí. E aí eu dei uma intimada. Falei, e aí, o que você acha de conversar em maternidade tardia? A gente aproveita pro amigo já conhecer meu filho. Já faz um link. E eu falei na brincadeira, ainda botei um kkk, daqui a pouco ele, e aí, vamos mesmo? Aí eu falei, pronto, agora. Amor, aqui é assim. Porque quando você me falou, eu falei, cara, é óbvio. Eu acho que é um assunto gostoso de falar e que eu não vejo as pessoas falando. Sim. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, para as pessoas conhecerem, vamos contar um pouquinho sobre você. Ser uma mulher maravilhosa de 52 anos. Nasceu e cresceu em Santos? Nasci e cresci em Santos. Você é médica, radiologista com especialização em imagem cardíaca. Sim. Desde o começo que você é médica? Sim. Desde Acho que pequena? Desde criança. Brincava de ser médica? Sim, na verdade, essa história de brincar de ser médica, ele tá me sacaneando, hein? Gente, eu pensei numa sacanagem, eu confesso. Conheço. Mas eu não posso. Conheço. A Isabel é uma mulher séria. Eu vim até de uma blusa de linho, sabe? Pra poder acompanhar a convidada. Quando eu falei, me veio uma sacanagem aqui. Eu falei, mas não vou zoar ela. Então, na verdade, assim, eu sempre me vi médica, né? Desde criança, eu falava que ia ser médica. Quando eu cheguei na minha adolescência, apesar de ser médica, eu sou uma pessoa que não sabe muito bem lidar com a morte. Você lembra do episódio do meu pai, né? Quando meu pai faleceu, eu pensei até em largar medicina. E eu fiquei 2 anos praticamente em luto, porque é uma coisa que eu não sei lidar. Acho que eu tenho que fazer terapia, não sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou ter que fazer alguma coisa para resolver isso. Ou não vou resolver, vou morrer assim, né? E, na verdade, quando eu cheguei na minha adolescência, que eu sempre quis ser médica, eu falei, como é que eu vou fazer medicina se eu tenho medo de lidar com morto, né? E uma hora eu ia ter que estudar no morto, num cadáver. Mas a minha vontade, você me conhece, né? Quando eu quero uma coisa... Você vai até o fim. E aí eu falei, não, eu quero ser médica, eu vou ser médica. E eu vou vencer meu medo. E foi assim. Então, eu fiz magistério. Quando eu estava no 3º ano de magistério, eu pulei... Comecei a fazer cursinho, aí foram 3 anos de luta para entrar em medicina e entrei em medicina. Mas eu sempre me vi médica. E te falo de verdade, não faria outra coisa. E não me arrependo nem um minuto de ter vencido o meu medo e de ir atrás do que eu queria. Mas aí eu quero saber como é que foi isso. Você com medo, como é que foi na hora da aula prática? Não, na verdade, quando eu prestei vestibular, eu já tinha que ter superado isso, né? Porque eu falei, eu não posso entrar no vestibular e ter medo de mexer em cadáver. Então, quando eu cheguei na aula de anatomia, embora tivesse aquele receio de como seria, né? Você me conhece, você sabe que eu sempre fui uma pessoa que respeito demais as pessoas, né? E o cadáver, para mim, também eu tive muito respeito com aquilo, né? Eu entendi que naquele momento eu estava tendo um corpo ali, mas que já tinha sido um ser humano e que ia me ajudar a poder salvar outras vidas. Então, eu pedi licença, rezei, cada um dentro da sua religião, mas rezei meu Pai Nosso, minha Ave Maria, e pedi licença para mexer naquele corpo. E não tive medo.
porque eu entendi que aquilo ia ser um Maravilha. passo para ajudar alguém lá na frente. Entendi, que lindo, né, gente? Eu não tenho eu não tenho essa maturidade. Eu realmente sou uma pessoa que eu não. Por isso que, obviamente, eu não escolhi ser médico, mas é uma coisa que eu tenho um pouco de. Eu não sei te explicar. É trauma mesmo, é drama, é terror, é uma coisa bem absurda. Não, a morte é muito difícil, né? Porque a morte, na verdade, é uma sensação de que tudo acabou, né? É, Foi embora, nunca mais você vai ver. E esse vazio é que te apavora, né? Porque sim. aquele corpo ali é um corpo, só uma matéria. Então aquilo não vai te fazer mais nada, né? Eu talvez saiba essa resposta, mas já que você falou sobre isso, eu vou perguntar. Você tem medo de morrer? Não, Não tem medo de não tenho morrer? medo de morrer. Hoje, o que eu quero é não morrer logo, pelo meu filho. Temos aí o Mateu. Até por conta da minha idade, né? Uma das coisas que eu peço todo dia quando eu vou deitar é que Deus me dê pelo menos 20 anos aí com ele, para eu encaminhá-lo na vida antes de ir embora. Mas antes do Mateu, você tinha Nunca tive medo de algum morrer. foco Não, de eu assim, tenho quero mais viver medo, mais? assim, acho que talvez por ser médica e por ver sofrimento, ver um monte de coisa. O que eu tenho mais medo, na verdade, é ficar sofrendo numa Uhum, cama, vegetando. Isso eu tenho medo, uhum, né? Mas assim, eu não sei até que ponto eu vou ter discernimento disso um dia, né? Se eu ficar uhum, sofrendo numa cama vegetando. Mas uhum, isso eu não quero pra mim. sim. Mas agora morrer não me dá medo. Eu lembro que quando a gente trabalhou junto, pra quem não sabe, obviamente eu ainda não falei sobre isso, eu conheci a Isabel trabalhando numa clínica aqui em Santos, inclusive beijo, doutor Clemente, né? Obrigado por tudo. E a Isabel, ela era médica radiologista, né? Ela Sim. fazia os exames e tudo mais. E eu via que você trabalhava numa frenética, assim, tinha uma coisa. Você atendia. Ó, temos O aqui. Mateuzinho tá Temos chorando. Matheus. Quer pegar ele? Vou Funciona? Pra pegar. ele parar ou não? Não, acho que Não? não. Rô, quer sair com ele? Temos aqui uma pausa para É, Matheus. ela vai fazer uma madeira. Faz pra mim também. Quer ir lá fora, Rô? A Rô vai fazer uma madeira e pedir pra mim também. O A meu, Rô é meu o anjo meu, da guarda o quando meu tá em marido faz Santos. mingau pra meia-noite, tá? Queria até falar pra vocês. Vai ser aqui, vocês não estão vendo, gente. Mas meu marido tá ali tentando, ó, ninar a Posso criança. dar uma pausa? Anderson, se quiser pegar ele, Claro! pode pegar, Quer Anderson. pegar ele? Pode pegar. Não, Vamos ver se talvez ele vai não. chorar mais. Ele Uma adora um pausa no colo. programa, porque temos uma fofura no estúdio. Ó, ó. Traz ele aqui, só pra dar um oi. Pedro, abre a câmera dos bastidores pra mim, por favor. Mostra ele aqui rapidinho na frente. Vem aqui, Filho. Anderson. Só pra as pessoas verem que tem um bebê de verdade aqui. Filho, Mostra pra essa câmera aqui, olha ó. aí, filho. Presta aqui, Você ó. no programa do tio Marquinho. Olha Ó, ali, esse é o esse é o Mateus. Baita. Ó, te Olha. falei que ele vai levar esse menino pra casa, Isabel. Presta atenção. Daqui a pouco a gente. Ó, mas Olha, olha. abraçando. É que não tá aparecendo. Ganhou. Tudo bom, Ganhou. Ele tá indo, gente. Acabou o programa. Chega, vamos falar que vamos ficar aqui com o Mateus agora. Né? Olha, você tá rindo, abraçando o tio. Você tá abraçando o tio. Acho que é Leva ele lá pra tomar a TT dele. Desculpa, viu, gente? Imagina, Mas tá assim, maravilhoso. filho é desse jeito, não tem jeito. Da engajamento. Voltando ao que eu tava falando, quando eu conheci você, você trabalhava meio que numa frenética. Sim. Você tava na clínica, você tava na policlínica. Então, ou seja, até onde eu sei, você atendeu todos os tipos de pessoas possíveis. Sim. Nesse tempo que você trabalhou, Isabel, tem alguma situação que você tenha lembrado? Você fala, isso me emocionou. Isso eu, como médica, levei pra casa. Isso é que você lembre, né? A gente tem várias situações, né? Mas assim, uma que me marcou muito, muito. Eu lembro, você sabe que eu trabalho na prefeitura de uma cidade aqui do litoral, né? Uhum. Fui concursada lá. E embora a minha área seja imagem, né? Por muitos anos eu trabalhei em pronto-socorro, em porta, né? De Sim. PS. E eu lembro muito bem que eu cheguei num plantão, tinha uma moça de 18 anos, que a família havia trazido da Bahia, com problema cardíaco. Ela tinha tido uma gestação, e na gestação ela desenvolveu uma cardiopatia, né? E quando a família falou, vem pra cá, que aqui você vai conseguir tratamento mais rápido. E eu cheguei no pronto-socorro, essa menina estava na sala de emergência, eu entrei, ela estava toda monitorada, comecei a conversar com ela, e ela, depois de uma hora mais ou menos da passagem do plantão, me chamaram na sala que ela estava começando a descompensar. O que é descompensar pra quem tá em casa? Na verdade, ela começou a ter alterações do batimento cardíaco, começou a ter queda de pressão, a gente teve que ligar em medicamentos, em drogas vasoativas, né? Que, resumindo assim,
A gente coloca medicamento para a pressão começar a subir, para começar o batimento a subir, né? Ela começou a entrar no estado de choque. E eu me lembro muito bem que ela olhou para mim e falou: eu tenho um filho pequeno, não me deixa morrer. Gente. E aquilo acabou comigo. Acabou comigo. E eu fazia residência já em São Paulo, né? Num hospital grande, que você sabe. E que tem um centro de cardiologia enorme. E liguei para os meus chefes, pedi, pelo amor de Deus, arruma uma vaga, arruma uma vaga, arruma uma vaga. E conversei com um cara que fez até um transplante de uma pessoa extremamente famosa aí. E ele falou: te dou a vaga do SUS, mas eu preciso que você coloque um marca-passo provisório para ela subir. E aí eu comecei aquela saga de ligar no hospital dentro dessa cidade, porque eu era de um pronto-socorro, para tentar passar o marca-passo. E aí não tinha como, e falei pro médico: eu vou para aí, você vem para cá e passa o marca-passo, eu levo na ambulância até aí. Nesse meio tempo ela parou. Ai, gente. E eu fiquei 1h30 tentando reanimar essa menina. Meu Deus. Reanimar essa menina e não consegui fazer voltar. A ponto de um enfermeiro que trabalhou comigo anos, até hoje, quando ele me encontra, ele lembra dessa história. Depois de 1h30, ele me tirou de cima dela e falou: para, doutora, para. Ela já estava com a pupila, né, totalmente dilatada. E eu não me conformava com aquilo. Aí eu encostei num canto da parede, sentei no chão e desabei a chorar. Sim. E ele falou: agora a senhora vai ter que ser forte, porque a senhora vai ter que dar notícia para a família. Era isso Quem que eu ia vai fazer perguntar. isso é você. Era isso que eu ia perguntar. Se você já teve nesse tempo isso, de ter que dar notícia pra alguém. Aí eu tentei me recompor, né, Marquinhos? Levantei, limpei a cara, com o olho desse tamanho, depois de chorar. Quando eu abri a porta, a mãe da menina me viu, começou a gritar no corredor. Meu Deus. Não, pelo amor de Deus, não pode ser, não pode ser. Minha cara já disse. E eu me agarrei com essa família, chorei, pedi pelo amor de Deus para eles que eu tinha entendido. Eles: não, a gente sabe que a senhora fez tudo, a gente sabe que a senhora fez tudo, mas é uma coisa que eu nunca esqueci. E nos meus anos de pronto-socorro, eu aprendi uma coisa. Se um paciente chegar para você e disser: me ajuda porque eu vou morrer, corre porque ele vai morrer, se você não fizer nada. Não que eu não tenha É isso feito, que eu ia não que a falar. gente não tenha feito, Não né? foi falta de Mas assim, de ele sabe. auxílio. Eu acho que as pessoas têm um pressentimento que tá passando por outro lugar, sei lá como é que é essa passagem, né? Cada um acredita do seu jeito. Mas isso é uma das coisas que me marcou. Muito, 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 muito. Nossa, é muito forte. Muito. E eu imagino que você deve ter passado outras tantas coisas nesse Sim, período, porque a gente tá sim. lidando isso. Isso é, assim, claro que passamos coisas maravilhosas quando você Sim. consegue salvar alguém. Tem até um fato engraçado, né? Você sabe que eu tive umas pessoas meio paranoicas na minha vida, né? Opa, vamos falar sobre isso já já. E aí um dia eu cheguei no plantão, tinha uma Bíblia com uma dedicatória pra mim, com uma flor dentro, seca. E eu falei: quem deixou isso? Uma pessoa deixou aqui pra senhora. Veio aqui, deixou, falou: a senhora entrega pra essa médica, tal, tal, tal. Eu falei: meu Deus do céu, já passa um monte de coisa. Isso é macumba, botaram meu nome na boca do sapo, isso é algum louco, né? Algum psicopata que tá me mandando uma mensagem, vai me pegar na porta. Isso, né? Vamos concordar que teu passado Vai aí. me pegar na porta, vai me matar. E eu fiquei desesperada. Aí comecei a ler a Bíblia, uma dedicatória da Bíblia, que Deus não sei o que lá, que não sei o que lá. Eu falei: meu pai amado, isso aqui deve ser uma mensagem. Eu mostrar para todo mundo: eu não quero esse negócio, eu não quero esse negócio. Durante o plantão, recebi uma ligação. Foram me chamar: doutora, eu tenho uma ligação para a senhora, não sei o que. Cheguei lá, aí atendi o telefone: oi, doutora, tudo bem? Eu sou fulana de tal, a senhora lembra de mim? Que eu tive aí, que eu tinha passado um dia antes, o médico disse que não era nada. Quando eu cheguei, a senhora me pediu um monte de exame, a senhora brigou com o médico para me mandar para cirurgia e eu tô viva por sua causa. Eu tirei não sei quantos centímetros do meu intestino, se não fosse a senhora eu tinha morrido. E eu deixei essa Bíblia como forma de agradecer e pedir proteção de Deus na sua vida daqui para frente. E eu já achando que era macumba, algum paranoico querer me pegar, né? Era só um presente Algum de gratidão. psicopata. Ai, que gostoso. Então tem coisas engraçadas desse tipo, entendeu? E a gente tem pessoas que são muito gratas. Dentro da área de imagem, hoje eu tenho pacientes que fazem exame comigo há mais de 10 anos, no lugar que eu trabalho em São Paulo. Então, assim, tem episódios bons e tem episódios ruins, né? Sim. Como tudo na vida, né? Sim. Eu também sou grato a você, mas eu vou deixar pra falar no final, tá? Que a gente quer um pouquinho de emoção no final. Por que especialização em imagem cardíaca? Por que você foi pra esse lado? O que te chamou a atenção? Na verdade, a vida me levou para esse lado.
quando eu entrei na faculdade de medicina, eu acho que todo mundo tem aquela ideia de fazer pediatria ou ginecologia, né? Porque todo mundo acha que é só mexer em bebê e trazer criança pro mundo. Só que aí você vai mudando. Então, no meu terceiro ano, eu tive na minha cabeça que eu ia fazer cirurgia. Ia fazer cirurgia plástica e fui até o sexto ano que eu ia fazer cirurgia plástica. Eu faço 25 anos de formada agora em novembro. E nessa época era muito difícil mulher ainda na área de cirurgia plástica, aqui em Santos, principalmente. E aí eu fui vendo que ia ser uma área muito difícil para que eu pudesse abrir meu espaço e tal. E fui meio que me desencantando com as coisas que você vai vendo, né? E falei, não sei o que eu vou fazer. E comecei a procurar o que ia fazer. Eu fazia muito trabalho científico na faculdade e fui para um congresso de radiologia, a Jornada Paulista de Radiologia, né? A JPR. E nesse congresso eu tinha que me inscrever para apresentar meu trabalho. E eu falei, vou apresentar o trabalho, vou ter que me inscrever mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Vou assistir as palestras, assistir as aulas. E aí me encantei com a área de imagem, que era uma área que eu nunca tinha gostado. E aí eu idealizei na minha cabeça que eu queria fazer residência em São Paulo. Eu não sei se eu posso falar o hospital. Por favor. Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, que na época era o melhor lugar de imagem. Aí comecei minha residência aqui, no meu terceiro ano eu consegui entrar lá. Aí fiz mais 3 anos. E aí, quando eu estava acabando, como eu sempre trabalhei em pronto-socorro, eu era uma radiologista atípica, né? Porque quem faz imagem não mexe mais com a área de emergência. O pessoal até brinca que diz que a gente é fotógrafo, né, médico? Mas isso é mentira, tá, gente? A gente é médico do mesmo jeito. E aí o pessoal fala, você é fotógrafo, não sei o quê. E assim, é muito difícil um radiologista que sabe entubar. Porque não que não saiba, mas está muito tempo sem fazer isso. Hoje, que eu me afastei de pronto-socorro há mais de 12 anos, eu não entubaria uma pessoa como eu entubava quando eu fiz isso durante 11 anos, né? E aí, um chefe meu, que fazia a parte de cardíaco, que você sabe, o Catani, chegou e falou para mim, por que você não faz fellow em cardio? Aí eu falei, nossa, mas cardio? Ele, eu sei que você não vai mexer muito com isso, estava começando o boom da imagem cardíaca no Brasil ainda. E ele falou, você mexe com emergência, você sabe ver um eletro, você sabe mexer com paciente, com droga, não sei o quê, vai fazer. Aí eu falei, legal, vou fazer. E aí eu resolvi fazer. Então acho que a vida meio que me levou para a área de coração. Você não procurou? Não procurei, a vida me levou e eu acho uma área fantástica, né? Hoje é muito mais conhecido, né? Popularmente mais conhecido, hoje as pessoas têm mais contato. Na época que eu comecei, as pessoas nem sabiam, né? O que era imagem de coração em 3D, o que era fazer uma anjo de coronária, né, sem ser um cateterismo, como é que funcionava. Hoje a gente sabe que as pessoas conhecem. Sim. E assim, é uma área que cresce muito, é uma área muito legal, né? Muito legal mesmo e muito satisfatória. Eu acho que assim, eu acho que a vida me levou e me levou para o lugar certo, entendeu? Sempre leva, né? Sempre leva. Pra gente encerrar esse assunto de medicina, eu vou trazer um assunto meio chato. Eu ia deixar pra falar no final, mas acho que perde um pouco o gancho. A gente tá vendo esse programa, a gente tá gravando na terça, vai ao ar amanhã na quarta-feira, tá? Então o assunto tá aqui agora. A mídia trouxe um assunto, eu não sei nem classificar, eu não sei nem dizer qual é o adjetivo sobre isso. Todo mundo tá sabendo que tivemos um caso de um anestesista que estuprou uma mulher durante uma cesárea. E aí ficou-se sabendo que isso foi feito várias vezes. Né? Outras mulheres meio que estão aparecendo agora para dizer sobre isso. Eu não sei nem se eu te pergunto o que você acha, porque é uma resposta que não cabe. Mas eu preciso perguntar, assim... Como é que você recebe essa informação? Você, é muito da triste. área da medicina, e uma profissional, não porque você está na minha frente, mas você é uma mulher séria, você é uma profissional que leva extremamente a sério a sua profissão e o respeito às pessoas que fazem parte disso. Como é que você recebe uma notícia como essa? Olha, é lamentável, né? E o que eu digo é que isso não tem a ver com a profissão. Isso é mau caratismo. Bom dizer que é patológico, eu não sei se é patológico, acho que não cabe a mim dizer se esse cara tem algum distúrbio de comportamento, talvez até tenha, né? Mas ele dizer que é doido, ele não é. Não é. Porque nenhum cara que é doido conseguiria, desculpa, né? Entre aspas, né? Eu digo até no sentido de doido mesmo, porque é diferente de uma pessoa que tem... doido não com É diferente de uma pessoa que tem uma situação especial, né? E que muitas vezes é muito mais
amoroso, mais afetivo do que uma pessoa, como eu tô dizendo nesse sentido da palavra, doido, né? Mas assim, talvez, eu acho que vão partir para esse lado, talvez a defesa Óbvio, dele, né? óbvio. Mas assim, é lamentável, eu tenho amigos anestesistas extremamente sérios, eles estão extremamente chocados com a situação. Dentro de um centro cirúrgico, né? O cara realmente tem que ser muito habilidoso e muito sangue frio para fazer aquilo com outras pessoas na sala. Ele não tá sozinho, enlouquecido. né? Porque ele tem, claro que assim, dentro de um centro cirúrgico, cada pessoa chega um momento da situação da cirurgia que cada um tá fazendo a sua parte. A circulante tá lá olhando, tirando o hamper, contando quantas gases tem para não ver se não sumiu nenhuma. A instrumentadora já tá recolhendo o material e contando. O ginecologista tá preenchendo lá a papelada dele. O neonatologista tá cuidando do bebê, já tá levando pro berçário. A gente sabe que assim, cada um tá olhando para um lado. Mas assim, eu fico pensando até que ponto vai a insanidade de um ser humano de fazer aquilo sem medo de ser pego. Então, por isso que eu falei, a gente não tem adjetivo pra trazer. Exatamente. Chega a ser essa uma coisa informação. até irreal, né? Porque quando você para pra pensar, você fala, gente, não é possível, acho que eu escutei alguma coisa errada. Exatamente isso. Ontem, quando me falaram disso, né? Até foi meu marido que comentou, eu falei, aonde que apareceu isso? Isso não é possível, gente, dentro do centro cirúrgico. Né? Eu acabei de fazer uma cesárea, meu marido ficou comigo na sala. Você tem realmente um pano, né, no campo cirúrgico, mas é uma coisa que você tem acesso a ver o que está acontecendo ali. A paciente não, mas quem está em volta. E aí eu fiquei pensando, gente, como é que o cara foi tão sangue frio de fazer aquilo, não achando que ninguém estivesse percebendo? Né? E as pessoas estavam percebendo, tanto que eles arrumaram um jeito de filmar para ter Sim. prova contra o cara. E ele foi até o final, né? E assim, o que mais me surpreendeu, assim, eu acho que é só lamentável ele ser um médico, porque isso é em qualquer lugar, né? Pode ser médico, advogado, dentista. Quando o cara tem má índole, mau caráter, ele vai estar em qualquer profissão, não está ligado à profissão. Mas o que mais me deixou assim foi a frieza, quando a delegada chegou, quando eu vi as imagens, porque eu fui procurar até no G1 para olhar, e eu vi lá na imagem ele dizendo, eu preso, estupro? Sabe? É E insano. pior, além de estar usando a vulnerabilidade de uma pessoa que está ali sedada. Gente. Sedada, né, gente? É que assim, a gente tá falando sobre, gente, mas falta argumento. Porque É é isso, chocante. quando você ouve uma notícia como essa, primeiro você pensa, não, isso é uma série, isso aí estão falando alguma coisa. Exatamente. Eu lembro que eu tava sentado na mesa trabalhando e o meu marido falou assim, você viu isso aqui? Quando ele falou, eu falei, vi essa reação. Eu falei, não, mas Isso é mentira. Isso é mentira, isso é fake. Impossível, eu pensei, E aí impossível. você começa a ver as notícias e fala. E aí primeiro você fala, não, mas pera um pouquinho, gente. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com a humanidade? O que tá rolando? Você, nesse tempo todo que você trabalha como médica na área da medicina, algum caso parecido com esse? Não, perto de mim não, graças a Nunca. Deus, não. Tive colegas, assim, extremamente corretos, idôneos, assim, a ponto de, por exemplo, a gente quando trabalha em pronto-socorro, a gente mexe muito com psicotrópico, né? E uma vez começou a sumir muito psicotrópico. O que é psicotrópico? Psicotrópicos são drogas de tarja preta. Tá, Então, por exemplo, diazepam. tá. Então, a gente usa isso, dormonide, a gente usa, né? E começou a sumir num pronto-socorro que eu trabalhava. E a gente, toda vez que medicava, a gente tinha uma receita separada, onde a enfermeira botava na caixa. Então, no final do plantão, elas tinham que contar se batia o número de receita com o número que tinha sido usado. E começou a se perceber que alguns plantões sumia. Sempre dava menos, né? E faltava receita. E depois a gente descobriu que uma pessoa usava. Gente. Porque isso é viciante, né? Não sei se alguém já ouviu falar de pacientes viciados em Dolantina, Eu queria em fazer uma Dormonide. perguntinha, Isabel. O Dormonide é aquilo que eles dão pra fazer, Pra fazer sedar. endoscopia? Exatamente. Como é que a gente consegue uma caixinha dessa pra mim? Eu tô precisando dormir um tempinho. Dá um barato, mas não consegue. Gente, você tá em casa, você há de concordar comigo que o Dormonide te leva pra um lugar, né? O pior é que depois você não lembra de nada. É o tipo do cara que vai Nada. fazer as coisas e vai falar assim, não, eu não fiz. Depois a gente vai conversar aqui pra gente. Então, Entendi. e assim, os próprios colegas avisaram quem era. Então, Entendi. graças a Deus, eu sempre trabalhei com pessoas muito honestas. Mas isso, Marco, foge até
do discernimento de qualquer ser humano pensar que o médico faria isso com alguém. É louco, assim. É. Repito, quando você ouve uma notícia dessa, você fala, não, isso é mentira, isso aí é uma série que lançaram Eu, agora. eu acho assim, ó, o que mais me choca não é ele ter feito só isso com uma mulher. O que mais me choca é ele ter feito isso com uma pessoa que estava numa condição daquela, sedada. Usar disso Sim. ao seu prazer. Então eu fico pensando até que ponto esse cara não tem algum distúrbio mesmo. Então, Mas não dizer que esse cara fez isso porque ele é doente. Não. que tem um distúrbio, a gente Entendeu? sabe. Né? Uma pessoa em sã consciência jamais faria uma coisa dessa. Então, E o que estamos mais ali- me chocou hoje, antes de vir pra cá, É. eu li um Twitter da Ana Maria Braga, onde ela dizia que o mundo estava de cabeça para baixo. Porque este homem tinha 500 seguidores e conseguiu já bater 26 mil. Eu ia falar sobre isso. E eu fico pensando, quem é que segue um cara desse? Então, isso é mais louco ainda. Porque a pessoa, ela comete um crime como esse e ela vira uma celebridade. Exato. E amanhã, ela tá numa fazenda. Assim, eu não tenho argumento. Qual que é o lance da curiosidade da pessoa? Cara, eu nem abri a página de som para ver o que ele existia, Eu né? nem- eu nem Ontem sei mostrou se uma tem. postagem dele dizendo: vocês não vão ouvir falar de mim. Vocês viram? Ele uma foto dele no Instagram onde ele dizia: vocês ainda vão ouvir falar de mim. Vocês ainda vão ouvir falar de mim? Acho que ele achou que ia ser um médico renomado, né? Ah, Ele de encontrou a repente. pior maneira de ser conhecido, né? Meu filho, mas no Brasil, a galera é famosa dessa forma. Daqui a pouco ele vira evangélico, daqui a pouco ele entra pra uma igreja, daqui a pouco ele encontra Jesus e tá na próxima fazenda. Aí vão dizer que nós somos preconceituosos, tô falando essas coisas, né? Exatamente, mas Mas com esse assim, tipo de coisa a gente é preconceituoso. é. Porque se é preconceito, pode colocar na Mas nossa realmente eu fico chocada e não consigo Vamos entender. dar uma mudada nesse assunto, porque deu uma pesada. A gente trouxe você pra falar sobre maternidade, sobre relacionamento. Produção, quanto tempo temos, só pra eu saber? Hã? Vamos pro intervalo agora, que eu tô com um pequeno pigarro aqui, eu preciso jogar o negócio pra fora. Mas a gente volta pra falar sobre maternidade, sobre relacionamento. Eu tenho de uma água, tá? Aquele xixi maroto, o Mateu aqui vai dar uma mamada, vai balançar aqui com a minha amiga. A gente já volta. Você que tá aí no YouTube, deixa sua mensagem, mas não sai daí, que a gente já volta. Oi, gente! Oi, Quinho! Tô passando aqui pra dar um recado pra você que é humorista, que é comediante e que faz stand-up. Agora no programa Grit a gente vai ter o quadro Talentos do Humor, onde você vai poder aparecer e mostrar sua graça para o mundo. Quer saber como? Só chamar a gente aqui nesse e-mail ou no @programa Grit, que a gente conta tudo. Tchau, Quinho! Tchau, gente! Olá, tudo bem? Esse recado é pra você que é apresentador, que é comunicador e que tem um canal no YouTube. A Pump tá querendo o seu projeto aqui na nossa grade. Tem um montão de apresentador e um montão de conteúdo que eu tenho certeza que você vai amar. Então olha só, pega esse e-mail, pega esse telefone, chama a gente, fala qual é o seu conteúdo e vem pra cá pra Pump que eu tenho certeza que você vai adorar. Obrigado. Olá, galera, tudo bem? Boa noite, eu sou o Quinho Fonte. Eu tô aqui pra contar uma coisa pra você. Você tem um produto, tem uma marca, quer anunciar ele aqui no programa Grit? É super fácil. Entre em contato com a gente através desse e-mail que o seu produto pode aparecer aqui no nosso intervalo. Mas olha só, não é só no programa Grit, viu? A Pump tem um montão de conteúdo diferente onde você pode trazer o seu produto pra ser anunciado aqui. Ficou interessado? Entre em contato com a gente e saiba como. Oi, tudo bom? Pode ir. Voltamos, Isabel deu aquela pausa A mãe foi meu filho. pra dar uma aninhada e Matheus. Arruma só essa câmera de bastidores aqui. Põe mais pra cá, assim, ó. Isabel, no caso, deu um chute, foi pra... Não, ao contrário, assim, ó. Fui dar um cheiro na cria, né? Vai dar um cheiro naquele que daqui a pouco estará conosco.
Voltamos com o programa Grit. Eu queria lembrar você que tá aí, que ó, temos mais meia horinha de programa. Se você tá curtindo, deixa uma mensagem. Se não tá curtindo, deixa uma mensagem também. Se você tá vendo em outro dia, comenta o que você tá achando, tá? E agora a gente vai entrar num papo fofo, num papo mal gostosinho. Mas antes de entrar num papo fofo, quando eu conheci você, há 15 anos atrás, você tava meio que numa montanha-russa de relacionamentos que não eram muito legais. Sim. Eu posso chamar de relacionamento abusivo? Alguns sim. Quando é que você descobre que era um relacionamento abusivo, Isabel? Então, O que houve pra você dizer isso é o que eu abusivo? digo do meu relacionamento, o que eu falo, que assim, que eu coloquei como um relacionamento abusivo, que hoje eu consigo entender isso. Porque quando você está nessa roda, Você não sabe que é você não abusivo. sente que é abusivo, né? Você acha que, tipo, hoje tá mais nervoso, Uhum. hoje não tá um bom dia pra ele, né? Então, assim, essa pessoa com quem eu me relacionei, que eu achei que realmente foi. Eu me permiti viver esse Uhum. relacionamento, e foram 5 anos, né? Uhum. Principalmente depois da morte do meu pai. Que eu acho que eu entrei num estado de letargia, né? Como eu Uhum. disse. E aí essa pessoa pintou e rolou, Sim. né? Então eu comecei a engordar. Então ele chegava pra mim e falava assim: eu tô indo pra praia correr, olha como meu abdômen tá trincado, você tá engordando a sua barriga, né? E eu sempre fui uma pessoa, você me conhece, que eu nunca tive papo na língua, né? O que eu tinha que falar, eu falava. Sim. E eu não falava. Minha mãe falava assim: não é possível, gente. O que aconteceu com essa menina? Às vezes ele falava as coisas na perto dela, ela tinha vontade. Teve um dia que minha mãe ficou tão indignada que ela abriu a porta da casa dela e falou: sai. Sai que você não vai falar com a minha filha desse jeito aqui dentro da minha casa. Uhum. E, e eu não reagia. Não reagia. Mas assim, na minha situação, parece que um dia virou uma chave. Um dia virou uma chave, entre N traições que depois eu vinha a saber, né? Mas as desconfianças que tinham traições. Um dia um colega viu ele na balada e o colega falou: olha, ele falou pro cara: você não me viu. Uhum. E essa pessoa ficou indignada, porque já não era a primeira vez que via, né? E eu lá trabalhando em São Paulo e o bonito por aqui passeando e dizendo pra mim que tava com dor de cabeça e ia dormir. Uhum. E aí esse colega chegou e falou: olha, vi fulano na balada. Aí eu liguei. Mas assim, quando você é a vítima, entre aspas, a pessoa tenta fazer como você não fosse a vítima. Opa, a culpa é sua. Então ele chegou, quando eu liguei, e falei: fulano te viu na balada. Fulano é ser vergonha. Fulano quer ficar contigo. Fulano gosta de ti, né? Eu vou lá arrebentar a cara do fulano. Vou buscar ele lá não sei aonde. Eu falei: como assim? Aí você fala: não, você vai fazer o que com a pessoa, tal. Mas o cara foi tão, assim, safo, acho que talvez sabendo que ele sempre falava que não era pra dizer que tinha visto, o cara tirou uma Uhum. foto e me mandou. É uma camisa que eu tinha dado. E quando ele disse: não, fui eu falei: não é possível. É você e tá com uma camisa que eu te dei, né? E aí nesse dia eu falei pra ele: a partir de agora você esquece que eu existo, você não me liga mais, você esquece meu telefone, estou te bloqueando a partir de hoje, não me procura mais. E ele achou que era mais uma ida e vinda, Uhum. que mais tarde eu ia, ele ia me ligar, Voltar aquele papinho, tipo, atrás. sonhei com você, porque é Uhum. assim, gente, Eu o caí numa dessa, tá? psicopata é assim, ele é psicopata. Eu caí numa Ele dessa. é, né? Ele é. E assim, o psicopata é desse jeito. Ele fala, ele te trata mal, depois ele vem, liga, diz que sonhou com você. Ai, Aí depois no outro dia ele diz que tá com saudade. Aí depois no outro dia isso. ele diz que quer te ver. E aí você fica, né? Você vai se enchendo. Ai, nossa. E você tenta ser durona, fala, não, não quero mais Aham. saber de você. Aí ele liga no outro dia e fala, pô, mas hoje eu abri um negócio, achei uma foto nossa. Aí posta lá no Facebook, vocês dois juntos, põe um monte de coraçãozinho, aí aquilo te deixa assim, você fala: ai meu Deus, ele me ama. É. Não ama, não. Ele ama só ele. Gente, é sensacional você ouvir uma mulher de 52 anos que É, hoje tem uma vida incrível é. falar sobre isso. E não é, isso é mentira. Isso é uma maneira de te seduzir. E eles são ótimos em sedução, ótimo. Então, dependendo de como você tá, teu estado naquele momento, se você tá passando uma situação difícil, você cai. E Uhum. assim, eu não critico as pessoas que vivem isso. Porque eu vivi isso, e quando as pessoas tentavam me alertar, eu ainda ficava chateada com as pessoas, Uhum. né? Então, eu acho assim, que uma hora vira uma chavinha. Então, mulheres, autoestima é tudo na vida. Tudo. E não só mulheres, tá? Homens também. Homens Um também. dia, porque tem mulher sem vergonha Que eu também. caí nisso também, tá? Você levante,
um dia diga pra você, sou linda, sou maravilhosa, sou incrível, e bola pra frente. Homem é que nem biscoito, vai um, vem 18. Entendeu? Eu escutei uma vez esse ditado e é verdade, gente. Eu esperei vir os 18 pra conhecer meu marido, que deu certo. Entendeu? Tô E igual. é por aí, gente. igual. É por aí. Você também, né? Hoje eu Graças a Deus, com você meu arrumou um maridão. Tô com o meu biscoitão agora. Biscoitão, né? Tô com o meu E vem o biscoitão. biscoitão, não vem o Né? biscoitinho. Biscoitão, menina. Biscoitão. Depois te conto. Entendeu? Depois desses bastidores eu conto o tamanho do E biscoito. assim, gente, entendam uma coisa: ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E traição, cada um vive do seu jeito, mas eu acho que é uma coisa imperdoável. Sim. Porque, como eu digo, ninguém precisa ficar com ninguém, não valeu mais. A não ser que você queira ter um relacionamento aberto, o que eu também não acho errado, cada um vive como quer. Cara, tá tudo certo. Cada Né? um. Se você tá feliz, tá tudo certo. Mas vivendo uma situação mentirosa, a mentira Uhum. não é dele, é sua. Isso mesmo. Você acredita naquilo. Isso mesmo. E você acredita que o sapo é príncipe, ele não é. Ele é sapo todo dia. E ele vai elevando a potência desse sapo, Isso. né? E o E um brejo vai dia ele- aumentando. E um dia ele para de ser sapo, um dia ele vira monstro, Uhum. né? E um dia essa pessoa virou um monstro para mim. Porque o dia que eu disse não quero mais, né? Numa das nossas brigas, eu estava em São Paulo, ele veio para cima de mim. E foi aí que, quando falaram que tinham visto ele na balada, isso foi no final de semana, a ponto de eu abrir a porta, pegar um cabo de vassoura e falar, sai da minha casa, Eita. né? Não chegou às vias de fato, mas assim, essa pessoa é repulsiva e ela não tem medo de ir pra cima de você. Uhum. Porque ela tenta te coagir de tanto jeito, que ela acha que te agredir é porque você merece. E você não merece, né? E ninguém Louco, né? merece isso, É louco. né? E foi o que a gente estava falando. Realmente, ele faz a coisa mudar de lado. Sim, eu Quando sei. você acusa, você é louca. Amor. Aí ele falou pra mim, você é louca, você não sei o que lá, você precisa fazer terapia, você tem que se tratar, você é muito Amor. ciumenta, não é? Amor. É assim que funciona, gente. Queria que me chamasse qualquer dia pra dar uma entrevista sobre relacionamento abusivo. O que eu tô ouvindo você falar, eu estou desenhando Desenhando. o meu relacionamento que eu tive, que foi exatamente assim. E vou falar uma coisa, gente. A pessoa, quando é assim, ela dá sinais. A gente que não A tá gente é pronto que pra não vê. enxergar. É verdade. Mas ela dá sinais. Talvez a nossa carência, né? Talvez a autoestima lá no pé. E Faz quando você volta essa cena na sua cabeça, você consegue montar todo esse perfil da pessoa que você já via lá atrás. Mas você não dava importância. E você falava, não, hoje não tá bom. Ah, hoje Amanhã ele outro não acordou dia. bem, amanhã ele tá melhor. Ou eu mereço, eu fiz errado mesmo. Tinha isso também, né? Mas, chega de falar de sapo. Vamos Falar de falar príncipe. agora de um príncipe, um cara sensacional. Agora vem a parte do relacionamento tardio. Você está casada? 3 Eu anos. casei, vai fazer 3 anos. Mas você conhece o Marco há quanto tempo? Na verdade, o Marco, assim, é bem história de príncipe, né? Vou fazer um resumo. O Pera Marco, só um pouquinho. Produção, primeiro coloca a foto aqui de quem eu tô falando. Do casalzão. Pô, aê! esse é meu marido. Esse é Marco Aurélio, pai de Mateus, esposo de Isabel. Conta pra gente como é que rolou essa história. Então, na verdade, o Marco me conhece desde os 12 anos de idade. Gente. Olha como a coisa é louca, né? Ai. É coisa de conto de fada. Hum. E a gente participava de uma igreja da São Judas Tadeu, e a gente fazia parte de um grupo de jovens, e o Marco me conhecia desde lá. Ele dizia que eu era extremamente metida, que eu não olhava na cara dele. Mas você é, né? Quem te conhece Não sou sabe não, que você gente. quer. Assim, quem depois que a pessoa É que eu te sou muito conhece, séria, e as pessoas acham que eu sou antipática. Não é, porque eu sou séria, depois que como a ele pessoa falou. te conhece é uma coisa, mas de É. primeira eu falei, ih, É, isso aí é enjoada. nojinho, hein? E aí o Marco me via, eu dava aula de balé para as crianças dentro do Centro Comunitário da São Judas. Então ele disse que passava, me via dando aula de balé, ele olhava e eu batia a porta. Eu não lembro de nada disso, tá? Não lembro, eu não fiz. O Marco casou, conheceu uma pessoa lá, casou, ficou 22 anos com essa pessoa. Aí um dia, depois que eu tinha terminado meu relacionamento, né? Eu tive um relacionamento muito legal, que você sabe que foi a pessoa que me Sei. levantou muito, assim. Aham. Mas que era uma coisa que eu sabia que não ia pra frente, né? E um dia tinha terminado esse relacionamento também. Tava em casa e um amigo nosso em comum falou: pô, vamos sair. E eu tava em São Paulo. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Eu, não, vou ficar aqui em São Paulo, tô de preguiça, vou ficar aqui. Deu 7 horas da noite, me deu um negócio, é isso que eu te falo. Às vezes a vida te leva. Menina, eu Né? não sei. Aqui, ó. E aí deu eu não 7 sei. horas da noite, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou descer e vou sair. Aí eu liguei pra esse amigo e falei, fulano, ó, eu tô descendo, vamos sair.
Aí ele, olha, mas eu convidei o Marco. Lembra do Marco Della Mônica? Aí eu, Marco Della Mônica? Aí eu falei, eu lembro do Paulo, que é o irmão dele mais velho. Ó o desdém. É, Ai, não, Marco, não, eu não oi. sabia quem era, né? É. Assim, lembrava de vista, mas uma pessoa que, né, não tinha muito contato. Eu tinha mais contato com o irmão dele, que era mais da minha época. Ah, eu lembro do Paulo. Ah, então, é o irmão dele, o Marco. Aí eu, tá bom. Aí resolvi descer. E o Marco já tinha falado pro Serginho, pô, como a Isabel tá bonita, né? Lembro da Isabel, a Isabel sempre foi bonita, a Isabel continua bonita, não sei o quê. Saímos, Marco de atestado, Como assim? o Ah, Marco estava tava doente na doente. época, uma gastrite, não podia beber no final de semana, não podia fazer nada. E eu fui pra uma balada, tomei umas caipirinha, juro pra vocês, gente, foi 2. Mas travei de um jeito. E o Marco ficou me amparando a noite inteira, assim. Ah. Ele disse que eu lançava o cabelo na cara. E eu dançava o cabelo na cara. E ele só me segurando, tadinho. E aí ele me deixou em casa, esse amigo e ele, fui pra casa. Deu 1 hora depois, ele ligou. E aí, você tá melhor? Eu falei, nossa, tá tudo rodando. Não sou de bebê, tá? Uhum, Mas que assim, fique nesse dia, registrado, registrado. Mas tá? nesse dia, eu não sei. Tomei essa caipirinha, aquelas coisas que você entra e ganha um drink. Aham, Me ferrei, acho que o negócio era batizado, sei lá. total. E fiquei ruim. E o Marco ligou todo fofo, perguntando como é que eu tava. E aí começou o Marco sair comigo, com as minhas amigas. Até que quando eu vi, eu já tava namorando. Eu pedi ele namoro no Facebook. Ah, como assim no Facebook? Porque assim, a gente já tava ficando e eu não namorava. E todo mundo falava assim, e aí, quando você vai assumir esse homem? Quando você vai Aham. assumir esse homem? Um dia a gente tava em casa, lá em São Paulo, uns amigos, um casal de amigo. E um outro amigo nosso que hoje tá na Inglaterra, o Diego. E aí o Diego falou assim, e aí, vocês vão acabar com essa palhaçada quando? Aí eu falei, como assim, palhaçada? Pô, todo mundo sabe que vocês estão juntos, vocês não se assumem? Aí eu peguei meu celular, fui lá, relacionamento sério com o Marco, Della Mônica. Aí falei pra ele, olha seu celular. Ele, o que que foi? Olha aí, aceita. Aí ele aceitou e botou na página dele. Foi assim que eu comecei a namorar. Eu pedi ele namoro, gente. Sensacional. Então, Maravilhosa. assim, é engraçado, né? Quanto tempo isso? Isso vai fazer 6 anos. Aí depois de 3 Aí a gente, como eu anos. vi, ele já estava ficando na minha casa, ele trabalhava em São Paulo, já dormia lá. Aí, quando eu vinha para Santos, ele estava aqui em Santos no final de semana. E aí, quando eu vi, foi ficando, foi ficando, foi ficando. Aí um dia a gente falou, vamos casar? Vamos casar. Aí depois tem essa foto aqui, ó. Ó. Aí depois de 3 anos, essa pessoa maravilhosa de terno sou eu. Temos esse momento Chique ele, né, deste gente? casamento, que foi um acontecimento. Foi em 2020 esse casamento, né? Gente. Que fique registrado que eu peguei o buquê, tá? Sim. Eu peguei este E buquê. Deus foi tão bom comigo, porque foi assim, ó. Eu demorei 50 anos para casar, eu casei com 50 anos. Né? Eu casei dia 14 de março, eu fiz 50 dia 10 de março. 4 dias depois decretou a pandemia. Foi. Deus lembro. falou assim: eu preciso casar essa moça, porque ela nunca mais vai casar. Então vamos deixar pra Vamos pandemia para 4 dias. agilizar, vamos Porque na agilizar. outra semana eu não casaria mais. Isabel, quando você. Pode deixar essa foto aí, Pedrinho. Quando você conhece o Marco, quando você casa, você já tava meio que descrente do amor? Sim. Tanto que eu tava sozinha, não queria Sim. ninguém. Quando eu conheci o Marco, eu falei pra ele, não tô afim de ninguém. Quando ele começou a dar a entender que queria ficar comigo, eu, não tô afim. Já me estrepei demais. Porque a gente acaba levando essa coisa com a gente, né? Sim. Que a gente não é merecedor daquilo. Então a gente cria uma carapaça, né? Uma armadura. Sim. E a gente entende que a gente não é capaz de ter alguém que ama a gente de verdade. Uhum. E pra gente não sofrer mais, a gente fica sozinho e se basta por si mesmo. Exatamente. Então foi o que eu fiz. Então eu não queria um relacionamento. Então as coisas foram muito naturais, né? A gente foi ficando, ficando, ficando. Como eu te disse, ele nunca me pediu namoro. Porque eu acho que eu criava essa barreira nele. Tipo, eu não quero Sim. namorar, eu não quero namorar, eu não quero E o que ficar que o com Marco ninguém. fez que te fez acreditar nele? Não sei. Acho que aquelas coisas que tá escrita, sabe? Sim. Desculpa. Ela ficou até emocionada, que deu até um pigarrão. Até emocionada ou não. Eu acho que aquelas coisas que Deus fala, tá no teu caminho. E Não fez tava. nada. Fez nada. Foi ele. Foi ele, gente. Gente. E foi só ele. Que maravilhoso. Eu te amo, Maria. Meu marido está aqui. Queria falar feliz. Aí, durante o casamento, tivemos essa descoberta aqui, ó. Desculpa. Ó. É. Tivemos essa descoberta, que foi o Matheus, que vocês já conheceram, que já entrou aqui no nosso estúdio. E você descobre que tá grávida com 52 anos. Na verdade, foi assim. Eu sempre quis ser mãe, Aham. né? Era um dos grandes sonhos da minha vida.
Mas eu sempre associei o fato de ser mãe a ter uma família. Sim. O que hoje, parando pra pensar, eu te digo, eu não esperaria mais ter um relacionamento pra ser mãe, hoje. É porque eu acho assim, quando você quer muito ser mãe, você cria seu filho sozinho, pronto. Então, aquelas mulheres que querem ser mãe, não tem namorado, não tem marido, e não encontra ninguém, gente, vai ser mãe. Construam a própria família. É um amor tão grande, completa um vazio tão grande na sua vida, que você não precisa de alguém pra ele chamar de pai. Sim. Mas existe aquele outro lado, que um dia essa criança me perguntar quem é meu pai, né? Uhum. Se eu fosse lá num banco de esperma, Uhum. fizesse uma fertilização, um dia ele ia me perguntar. Então eu sempre associei que eu queria ter uma família, a família Doriana, né? E quando eu conheci o Marco, eu disse pra ele, eu quero ser mãe. O Marco já tinha 2 filhas. A mais velha vai fazer 24 anos, e a mais nova tem 20 anos. E aí uma das coisas que eu falava pra mim, se eu arrumar alguém que não queira mais ser pai, eu não vou ficar com ele. Sim. E o Marco foi muito sincero, me dizer, olha, eu querer ser pai, eu não quero. Mas se você quer e é o seu sonho, eu tô dentro. Marco aqui, ó. Já te amava depois que eu descobri tudo isso, gente. E aí, foi isso que aconteceu. Eu falava que queria ser mãe. Então, em 2020, eu casei em março, em dezembro de 2020 eu comecei o processo de tentar engravidar. Uhum. Mas sabia das minhas limitações pela minha idade e fui pro processo de fertilização in vitro. Sim. Não pensei 2 vezes. Consegui 3 embriões. O primeiro não deu certo, né? Mas você me conhece, quando eu quero uma coisa, eu não Minha desisto. filha. E eu falava pra ele. E assim, aquelas mulheres que querem ser mãe com a minha idade, não desistam. Eu escutei muita coisa boa, de muita gente me empurrando pra frente. Vai, é seu filho. Ó, chegou. Gente, vem aqui. Vem aqui. Chegou, meu marido. Vem aqui. Eu acabei de fazer a declaração Vem de amor aqui. pra você. Marco, ó, acabou de chegar. Esse é Marco. Abre a câmera dos bastidores pra mim, por favor. Cadê Marco? Abaixa aqui, Marco. Olha, ó, esse é Marco. Estamos falando dele agora. Gente, essa entrevista tá maravilhosa. Já teve filho, já teve marido. Presta atenção. Dá um beijinho nela pra gente poder ter o engajamento da entrevista, por favor. Mas eu Ai, estava nem- trabalhando, não consegui vir. não, vai lá que a gente tá falando de você. Vai, finge que você não tá ouvindo. E aí, assim, ele falou, não, topo com você. E nós fomos pro processo de fertilização. Como eu te falei, foram os 3 embriões, né? Ele tem até um episódio engraçado pra te contar, se você quiser. Tá. O Marco teve que fazer uma punção pra poder tirar os espermatozoides. O Marco, 20 anos depois de uma vasectomia. Olha a exposição. Acabou de chegar, já tá exposto nos 10 primeiros Coitado do meu segundos. marido, gente. Foi tanta punção, foram 40 picadas pra Calma, conseguir tirar. Isabela, segura. A Isabela, ela é cega ali de raciocínio aqui, ó. Ela vai contar, mas peraí. Produção, a próxima foto, me conta. Ó, essa foto. Matheus já estava aí, né? Como é que foi pra você, Isabel? O sonho de ser mãe, viver isso. Os 9 meses de gestação, ouvir, sentir chutar, o soluço, a dor nas costas, o enjoo. Como é que foi esse período pra você que você sempre sonhou? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu não posso reclamar. Minha gestação foi muito tranquila, embora tudo, e é isso que eu quero deixar para as mulheres que pensam em ser mãe com mais idade, a gente vem muito seguido de medo, né? E eu, como médica, sabia de todos os riscos que eu estava correndo, né? Sim. Mas minha gravidez foi fantástica, gente. Claro, eu tive um suporte muito grande da minha médica. Ela foi uma pessoa que me controlou ali a 7 mãos, não foi a 2, foi a 7, a 8. Ela me controlava na minha comida, no meu emagrecimento, de não engordar, de não ter diabetes. Mas assim, minha gravidez foi maravilhosa, gente. Eu acho que assim, pra quem tem medo, gente, não tenha medo. E como é que foi o Marco nesse período aí? Ele Ah. enjoou também? Não, Não? Você teve desejo? nenhum. Isabel, nada? Olha, eu não tive desejo, eu não vomitei nenhuma vez. Gente, o É... povo tá se rasgando em Tá casa se agora. rasgando. Eu não vomitei nenhuma vez. Eu não engordei nada na minha gestação. Eu engordei no final, porque eu comecei a inchar muito, tanto que meu parto teve que ser antecipado. Mas mais pelo inchaço, porque depois que eu ganhei meu filho, 15 dias depois, eu já tinha emagrecido 13 quilos. Então, as que têm medo de ficar Gente. gorda, não ficam. Eu comecei a engordar depois, gente, de novo. Maravilhosa.
Aí, depois, temos quem, produção? Mostra pra mim. Aí chega Mateuzinho. Mateu. Como é que foi isso? Eu não sei se tem uma foto, eu acho que eu não passei pra vocês, deles, do pai e da mãe na maternidade, mas como é quando você vê a cara Então, o do meu foi Mateu? menos susto, que você sabe que eu faço tudo, né? É, Então, assim, eu continuei trabalhando. sempre. No dia que eu fui ganhar meu filho, eu trabalhei até as 4 da Você tarde. fechou a agenda. Não, trabalhei até as 4 da tarde. Cheguei às 18 na consulta, a médica falou: pode internar hoje. Eu falei: como assim? Eu não acabei minhas malas. Por quê? Meu filho ia nascer 15 de fevereiro, É. entre 15 e 18. Meu filho nasceu 21 de janeiro. Quando eu ia passando nas consultas, que ela ia vendo como eu estava ficando, ela ia antecipando. Então, ela agora vai para dia 2 de fevereiro. Agora vamos para 28 de janeiro. Aí nós chegamos naquele ponto, 28 de janeiro, marcamos a cesárea? Marcamos a cesárea. Uhum. Então, eu me programei que naquela última semana de janeiro eu ia parar tudo, ia arrumar as malas, ia deixar tudo organizado, o quarto do bebê, tudo Mas pronto. Mateu falou, não. E aí, quando ela falou, você vai Né? internar hoje, bem? Saí correndo e falei, e agora? Ela falou, não me interessa que hora você vai chegar no hospital, você vai internar hoje. Fui pra casa, tive que arrumar a mala minha do meu filho, não tinha nada arrumado ainda. Cheguei lá, internei, ela me fez um monte de exames no outro dia, mas até então eu não sabia que o Mateu ia ser dia 21, quando no outro dia ela falou assim pra mim, a cesárea é amanhã, às 19 horas. Aí eu olhei pra ela e falei, oi, como assim? É amanhã. E aí o Mateu adiantou mais uma semana. Então, o Mateu nasceu prematuro, de 36 semanas, mas meu filho nasceu super bem. Ele só ficou na UTI por uma questão, acho que de precaução dos médicos mesmo, Uhum. pela prematuridade. Mas ele não foi entubado, ele não foi nada. Então, assim, não tenham medo, gente. Quem quer ser mãe é a melhor coisa do mundo. Eu não trocaria nada, nada pelo que eu tô vivendo hoje. Foram noites sem dormir. Nos primeiros 3 meses eu achei que ia enlouquecer. Minha olheira batia aqui, porque ele não dormia à noite. Hoje ele é uma criança que dorme a noite inteira, ele me dá trabalho. Ele faz muito jus ao nome dele. O nome dele, quem escolheu foi o Marco, Mateu. E Mateu significa presente de Deus. É tudo que o Mateu é na minha vida, um presente de Deus. Gente, vocês são um casal maravilhoso, tá? Marcos, já te adorava, agora eu te amo muito. Qual que é o futuro que você quer pro seu filho? Olha, Marco, como diz o outro, futuro a Deus pertence, né? Sim. Mas, assim, uma das coisas que eu tenho na minha cabeça, que o Mateu vai ser uma pessoa muito do bem, do que depender de mim. O Matheus vai respeitar muito as pessoas, que é tudo que eu quero. Que ele seja uma pessoa, não um grande homem de dinheiro, mas um grande homem de caráter, sabe? De gentileza, de amor ao próximo. É tudo que eu peço pro meu filho. É só isso. Eu acho. Pode voltar pra gente, produção. Eu acho que ouvindo a história de vocês, que a gente deu uma pincelada só, tanto a história do relacionamento, como a história do sonho de ser mãe, e quando você fala, a gente consegue sentir o seu sentimento. Então, eu conheço você há muito tempo, eu sei a grandiosidade da mulher que você é, Obrigada. tanto profissionalmente como pessoalmente, né? Então, os valores que você tem ensinado para o seu filho e vai ensinar com certeza, vai dar nesse resultado que você quer. O Marco, por estar com você e fazer tão feliz e te trazer isso, é um cara sensacional, que eu já amo, apesar de ter enquadrado ele no dia que eu conheci, né? Justamente porque eu sabia o quanto você era merecedora de ter coisas boas e quantas coisas ruins você viveu. E a gente torcia meio que para que você encontrasse Alguém legal. realmente alguém que fosse igual a você e que te desse o que você merece. Demorou? Demorou. Demorou. Mas chegou no momento onde eu acho que você tá, na minha opinião, completa para receber tudo isso. Talvez você tenha que ter passado por algumas coisas, apesar de eu não entender por que que a gente tem que sofrer para aprender, mas para hoje, de repente, tá uma mulher madura, consciente. Na verdade, Marco, eu acho que tudo que a gente passa na vida não é só perda. Tudo tem ganho. Uhum. Naquele momento, a gente acha que é perda. Mas não são perdas. Você tem ganhos lá na frente. Onde você consegue entender o que você quer para você dali para frente, o que é seu de direito, Uhum. o que você merece, entendeu? Então é bem por aí. Então tudo que eu tive de ruim de relacionamentos que você bem viveu isso comigo, né? Pessoas erradas, pessoas que realmente não me mereciam, né? Não porque Sim. eu seja a última bolacha do Não, porque pacote, não você é é muito isso. foda mesmo. Mas É assim, isso. na verdade, eu acho que tudo isso me fez ser o que eu sou hoje, como você mesmo disse. Sim. E tudo isso me levou a encontrar, porque eu não acredito que os opostos se atraem.
Também Eu não acredito que os acredito. semelhantes se atraem, Uhum. entendeu? Então, assim, se eu peguei pessoas que eram muito diferentes de mim, não eram pessoas para ficar na minha vida, Sim, mas foram pessoas que foram me moldando para ser o que eu sou hoje. exatamente. E para eu entender o que eu merecia de verdade. Uhum. E não me contentar com pouco. Sim. Porque no momento que você tem um relacionamento abusivo, né, a gente se contenta com migalha. E a gente acha que aquilo tá bom, Uhum. mas aquilo não é bom para ninguém. Para ninguém, muito menos pra gente. Né? Então as migalhas não são boas pra gente. Mas as migalhas são boas pra gente catar migalha por migalha e montar o pão inteiro lá na frente. Até chegar quem? Uma padaria completa. Chegou ali, ó. Chegou uma padaria. O meu também é um pãozão, já te falei, a gente tá junto aqui, ó. Mas eu concordo com você, Isabel. Eu acho que eu passei por algumas. Você sabe de algumas coisas que eu Sim. vivi. Pra hoje chegar, por exemplo, eu concordo com o lance dos opostos, não tem isso. O meu marido, por exemplo, a gente tem muita coisa parecida. Né? Então eu acho que isso fortalece muito mais Sim. o que nós somos individualmente e o relacionamento em si se torna uma coisa mais harmônica, mais respeitosa, mais amorosa, enfim. E aí, vamos ter um filho? Eu quero ter um filho Ah, eu agora. quero. Tu quer ter um Eu filho? quero de Tu vocês. quer? Eu quero. Ó, seguinte. Acabou o programa, tá? Ah. Sei que a gente Vou fazer que nem aquele pessoal. Ah, Ah. a gente ficaria aqui 10 horas conversando. Sim. Mas antes, é o seguinte: a gente tem um brinde, a gente tem um prêmio, um presente pra todo mundo que passa aqui. Porém, pra ganhar esse presente, Ele você vai me ter que fazer me pagar mico. responder algumas perguntas. E no final. Não, não tem mico. E no final você pode me fazer uma pergunta. Mas você Afe me Maria. sacanear porque eu não te sacaneei, tá? Marco, vamos pensando Tu junto. sabe de coisa da minha vida, então tu Sei, fica já na te falei tua. que a gente mata o cadáver e esconde o corpo. Então, ó, fica na tua. Fica tranquilo. Então, me dá pro meu celular, por favor, que tem algumas perguntas. Acabou a bateria? Não. Então dá aqui pra mim. Isabel, recebeu a visita de um gênio e ele falou pra você: Isabel, você pode ser uma pessoa por um dia. Quem você seria? Pode ser alguém que já morreu, algum famoso, não famoso. Quem você seria? Acho que meu pai. Eu vejo emoções e lágrimas. Meu pai. Por que o seu pai? Pelo homem que ele era. Por tudo que ele me ensinou. Tá tudo bem, você tá segura, você É, pode. o caráter dele. O que ele foi de pai. E quando eu digo pra você que a gente procura o semelhante, eu encontrei um homem muito parecido com ele em muitas coisas. E um pai muito parecido com ele. Pro meu filho. Sim. Então, assim, eu acho que eu queria ser meu pai. Por tudo de nobre que ele me ensinou. Sim, como é que continua a entrevista agora? A equipe toda aqui assim chorando. Que lindo. Um sonho pra se realizar. Que você queira Um realizar. sonho. Isso. Ver um motel encaminhado na vida e formado. É isso. Tudo que eu já. peço a Deus. E vai estar. A gente vai ver essa entrevista daqui a 20 anos. E a gente vai ver lá, Né? Mateuzinho. Eu já com 60, queria lembrar sobre isso. E Matheus com 20. Você vai filmar a formatura e vai mostrar. Lembra? Le- Chegamos lá, de bengala, mas chegamos. De bengala com 60 anos, não, né, Isabel? Se Ai, tiver com meu filho, bengala mas tu com vai estar com 60. 70, eu vou estar com mais, né? Vou estar com 70 Deixa e pra lá, não pouco. vamos falar sobre isso agora. Quando você não estiver mais aqui, morreu, que pena. Como é que você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Quando alguém perguntar assim, a Isabel, aquela aqui? Era justa. Tanto pro lado bom quanto pro ruim. Porque você sabe que quando eu tenho que meter o sarrafo em alguém, eu meto. E quando eu tenho que falar bem, abraçar, isso mesmo. calentar, eu faço. Mete mesmo. Eu acho que sim. Eu colocaria outras coisas aí. Você é uma pessoa, uma mulher muito amorosa. Acho que a disponibilidade que você tem pro próximo. Tá vendo? E isso eu Sou falo. Isso eu falo desde a época que a gente trabalhava na clínica. Sim, todas as. Eu não sou de expressar muito, sabe? Assim, eu não sou aquela pessoa de agarrar, de beijar, isso eu não sou. Meu marido às vezes até cobra isso de mim. Ele fala, caraca, você não me dá nada de ficar beijando, agarrando. Eu não sou. Mas assim, eu acho que eu mostro meu amor de outras maneiras. Sim, Quando eu cuido muito, Uhum. né, de todo mundo que tá ao meu redor. Eu Sim. tenho essa necessidade de cuidar. De tá, seja na hora da doença, seja na hora da saúde, seja na hora de dar colo. Eu sou assim, mas eu não sou uma pessoa de ficar beijando, eu não sou de Mas o amor, eu acho que expressar. ele é.
ele é demonstrado de várias formas, né? E aí, por eu ter falado isso, é porque realmente você, pra mim, pelo menos, sempre demonstrou muito amor e eu estou com vontade de chorar no momento. Você dorme e acorda daqui a 100 anos. Exatamente como você tá agora, tá? Qual é a primeira pergunta que você faz? Cadê o Mateu? Ah! Óbvio, né, gente? A mãe vai perguntar o quê? Cadê meu filho, gente? Cadê o Mateu? Hoje, 100% da sua vida é o Mateu. Não, tem meu marido, tem minha mãe. Você sabe o quanto eu sou com a minha família, né? E eu Sim. acho que depois que meu pai faleceu, eu puxei para mim a responsabilidade de cuidar deles. Às vezes até mais do que eu deveria, porque às vezes eu acho que eu me anulo um pouco por conta disso. Mas eu acho que ele sabia que eu ia ser assim. E eu acho que ele esperava também isso de mim muitas vezes, porque ele sempre me botou muita responsabilidade nas coisas, né? Em que eu fizesse as coisas no lugar dele. Então, assim, até me perdi. Falei dele e me perdi. Tá tudo bem. E, assim, eu acho que não é só o Mateu hoje. É meu marido, minha família, as pessoas que estão perto de mim. Claro que o Mateu hoje eu sei que é o que precisa mais, Sim. né? O Marco sabe se virar, se der um perrengue, minha mãe também, dentro do que ela pode, o meu irmão. Mas o Mateu é o que mais hoje é dependente de mim, né? E do Marco. Mas eu acho que não só o Mateu. Eu não consigo entender só o Mateu na minha vida, entendeu? Claro que hoje ele ocupa a maior parte. Sim. Mas. Temos um equilíbrio. Sim. Qual pergunta você gostaria de me fazer, Isabel? Você que sabe coisas ali do poço de minha vida. Coisas que jamais eu diria em rede nacional. Você que já me cobriu em camas e eu bêbado daquela vida, né? Tem alguma pergunta que você gostaria de me fazer? Se hoje você tá feliz. Porra. Cara, eu acho que. Acho não, tenho certeza. Eu acho que tô vivendo o melhor momento da minha vida nesse momento. Era tudo que eu queria ouvir de você. Eu acho que em todos os âmbitos. Eu acho que eu encontrei uma pessoa muito foda. E eu falo isso pra ele todos os dias. Eu falo pra ele. A gente tem uma disponibilidade muito grande, tanto de mostrar fisicamente o amor e como verbalmente. Né? A gente já tá junto há mais de 9 meses, nós moramos juntos, somos casados. Então, foi o que eu te falei antes, a dinâmica de sermos iguais. Né? Então, o que eu dou, eu recebo. E profissionalmente, hoje, eu me descubro muito consciente do que eu sei fazer, até onde eu posso ir. Então, eu acho que a felicidade nesse momento é plena. Assim, eu consegui E é engraçado que tudo se ajusta, né? tudo. Tudo entra nos trilhos. Tudo. Você, no começo da nossa entrevista, você falou que você me conheceu muito taque, né? Foi. Fazendo 20 coisas ao mesmo tempo. Não que eu não seja, mas uma das coisas que me deu calmaria foi meu filho, né? Hoje. Hoje eu consigo parar e pensar muitas vezes, ou deixar de fazer muita coisa por causa dele. Eu acho que, como você falou, ele veio na hora certa, até para me dar calmaria. Sim. Na gestação dele, como eu disse, eu não tive, sim, eu não posso reclamar da minha gestação, mas eu vinha num ritmo frenético, trabalhando como eu sempre trabalhei, porque eu nunca encarei que a minha gestação era alguma coisa que me limitasse. Eu, claro, cuidava, fazia meu pré-natal, fazia as coisas que a médica pedia, mas eu trabalhava. E eu tive um problema no quadril, eu tive uma osteoporose no quadril. E aí o médico me falou um dia no hospital, você vai ficar 4 semanas sem trabalhar. Eu grudei na... Sabe aqueles gatos que grudam assim? Não. Não tem como. Já quis discutir com o médico. Não. Não, querido. Ele, como não? Não. Aí eu falei, não, eu não posso ficar 4 semanas parada. Não, você pode, você vai. Eu falei, não, não posso, porque não, eu tô me programando para parar depois, para ficar com meu filho. A gente vai fazendo pé de meia, vai juntando dinheiro para depois parar. Ele, o que você prefere? Não parar agora, ter uma fratura no fêmur, ficar com um filho, sem poder pegar ele no colo, sem levantar da cama, durante 6 meses? Aí aquilo, tum. Falei, não, tá bom, tô parando. Ok. Mas vamos negociar 3 semanas para você me reavaliar? Ele me avaliou em 3. E conseguiu, né? No final acabou conseguindo. Eu preciso te agradecer absurdamente pela tua disponibilidade em Eu que te vir aqui, agradeço. em trazer a sua história. Eu acho que tudo que a gente falou, por mais que tenha sido rápido, é muito enriquecedor para pessoas que de repente têm o sonho de ser mãe ou que desistiram do amor, né? Eu acho que é muito bacana quando a gente traz pessoas que contam, comigo deu certo. Olha, calma. Calma. Tá ruim agora? Calma.
em algum momento vai rolar, Eu vai dar acho, eu certo. acho que essa questão da maternidade, só fazendo um adendo aí, eu vejo muitas mulheres, hoje mesmo eu atendi uma mulher com 43 anos, e uma das coisas que ela falou pra mim, eu acho que não vai dar mais tempo de eu ser mãe. Eu olhei pra cada e falei, oi, Tudo bom, sabe meu com filho quantos anos aqui, eu fui ó. mãe? Ela, Meu filho não, eu aqui. falei, com 52, ela, com 51, mas 2 meses depois eu fiz 52, ela, como assim? E aí eu falei pra ela, falei, olha, nada é impossível, Uhum. eu acho que basta você querer. Não é um processo fácil, né? Não é um processo barato, a gente sabe disso. Mas eu acho que é acessível para quem quiser. Hoje Uhum. existem vários lugares, eu queria falar isso, que você pode fazer por um custo menor, é só você procurar. Tem lugares assim, depois se alguém quiser chamar no Insta, eu posso passar alguma indicação. É, mas assim, não é impossível para ninguém, não é? E é você querer. Uhum. Então, o que eu digo pra você, eu ouvi de muitas pessoas que era loucura da minha parte ser mãe nessa idade. Porque a gente já estava com a nossa vida feita, a gente viajava, a gente não tinha hora pra nada, né? A gente saía que horas a gente queria. E cheguei a ouvir de uma pessoa que era muito egoísmo da minha parte com meu filho. Fazer isso. Como é que eu ia pôr uma criança no mundo se eu não sabia quanto tempo eu ia viver do lado dele? Eu cheguei a escutar isso. E o Marco sabe disso, né? Eu não tinha nem começado o processo e eu chorei muito quando eu escutei isso dessa pessoa. Porque eu falei, gente, e por alguns momentos eu fiquei pensando realmente se não estava sendo egoísta, né? Mas assim, hoje eu não me preocupo com isso. Não tem razão, Meu né, filho gente? é maravilhoso. Eu tô, assim, êxtase em ser mãe. Sim. Eu sei que eu tenho um amor enorme para dar para ele. Eu não quero saber quanto tempo vai ser esse amor. Então, o que eu digo para as mulheres que querem ser mãe? Sejam mãe. Não desistam. E se não for para ser, existem outras maneiras de você expressar o amor de mãe. Seja numa adoção. Existem óvulo doação para quem não tem mais óvulo, que pode tentar. Vai ser seu filho do mesmo jeito, você vai gerar na sua barriga do mesmo jeito. Existe doação de embrião para quem não consegue. Existem N maneiras de você ser mãe. Tem o seu pet, que você pode ser mãe. Eu sou pai de pet. Entendeu? Mas eu espero um filho dos dois ainda. E eu espero que você goste do presente que você mereceu. Ela mereceu ganhar, gente? Eu acho que sim. Isso aqui é um presente do programa Grit pra você. Olha, vou ganhar Eu uma foto. espero que Tá você. autografada? Óbvio que essa foto em algum momento vai valer milhões. Então guarde essa foto, não jogue fora. Guarde no fundo da gaveta, que daqui a um ano mais ou menos, Marco, lembra Olha disso? que lindo. Obrigado por sonhar o meu sonho junto comigo. Sem você, nada disso seria possível. Um beijo e qualquer coisa. Grite. Quinho Fonte. É isso. Vocês que estão aqui no Obrigada programa, por você deixar eu compartilhar meu sonho com você. Imagina, o sonho dela é o Mateus, tá, gente? Você que tá aqui, eu acho que faz parte disso. Acho que você Olha, abraça a ideia do programa Grit. Gente, ele é muito chique. Você Ele tem viu? até caneca dele. Gente, é uma condição que, né? Nossa, Isso não é close, isso é condições. É. Temos aí uma caneta do programa Grit também. E você colocou os cartõezinhos da Slice? Temos os cartõezinhos da Slice Pizza Bar, que é a nossa patrocinadora. Nosso amiguinho vai montar uma loja também, tô mostrando, que ele vai começar a vender na internet, no YouTube. Tem uns cupons aí pra você ir lá na Slice Pizza Bar e trocar por pedaços de pizza. Mas não é apenas dela que ganha presentes, tá? O Mateus também vai ganhar presente. Tem que pegar o Mateus pra receber o presente. Papai, pega o Mateus lá pra gente encerrar com ele, por favor. Tem que pegar o Mateus pra ele ganhar Presente o pra Mateus, A mamãe vai tá? abrir, mas vai mostrar pro Mateus. Por favor, abre. Espero que você goste. Eu peguei de 6 a 9 meses, porque ele já tá, né? Já. E ele é vai dar- grande. Não sei nem se vai servir, tá? Oh, meu Deus, que fofo. Do Mickey, óbvio, né? Que tinha que ser com a minha cara. Da sua cara. E temos um Se não fosse Mickey, ia ser Minion. total. Dormiu? Ele Oh, dormiu? dormiu. Ele dormiu, então deixa ele. Olha, gente. Gente, eu falei pra vocês que esse programa ia ser uma fofura. Eu falei que ia ser uma fofo fofura. é ele, né, gente? falei que ia Porque ser uma fofo fofura. é ele. Falei, não, preciso comprar nem que seja um bodyzinho, Mateuzinho um dormiu, mas sapatinho. Mateuzinho agradece. Tá, eu sei que o Mateuzinho Você sabe agradece. disso de coração. Mateuzinho Olha. já apareceu hoje aqui. Mateuzinho já veio, já deu show, foi ótimo, viu, Marco? Apaixonou no Anderson, por isso que eu acho que eles têm que ter um filho. Meu marido é muito pra criança, gente, muito. Ele tem negócio com criança. Bom, eu sou uma criança, né? Por isso que ele me ama. Ah, isso é verdade. E eu também amei essa entrevista com a minha amiga. Por favor, deixe algum recado pra galera que tá em casa.
Gente, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu sou extremamente honrada de estar aqui hoje. Extremamente honrada de ter esse cara de chamar de amigo, porque eu chamo ele de amigo, ele não é meu colega, ele é meu amigo. A gente é daquelas amizades que a gente não precisa estar junto todo dia. Sim. Mas a gente sabe, como ele mesmo disse, dá um grito, a gente corre, Isso aí. né? Tanto ele sabe que do meu lado e eu sei que do lado dele também. E esse cara é um talento. E eu só tenho a agradecer por ter pessoas assim como ele na minha vida. E pedir que Deus te abençoe cada vez mais. Que você trilhe um caminho de muito sucesso, porque você é muito merecedor disso. Ai, para. Em qualquer âmbito da sua vida, seja afetivo, seja profissional. E você sabe quanto eu sou sua fã. Sim. E você sabe quanto eu sempre acreditei que você ia chegar onde você sempre quis. Deixa eu só deixar uma coisa registrada aqui pro futuro. Eu acho que você nem sabe disso, mas teve 2 momentos na minha vida. Preparem as lágrimas agora, faça um corte. Que você foi extremamente essencial. Em 2016 eu fui chamado para trabalhar na Record. Lembro. E eu precisava de um lugar para morar em São Paulo, porque eu precisava ficar 6 meses lá, não conseguia descer. E você, de uma forma muito generosa, abriu as portas da sua casa e falou: é sua, pode ficar aí. Eu lembro que você descia e subia, tinha alguns dias que você ficava. Você ficava até sozinho. E eu ficava sozinho no. Eu só mandava ele se virar com a comida, né? Porque eu. E virava, era o meu João ali facílimo. E esse momento meu da Record fez com que eu hoje tivesse uma agência, por exemplo. Então, se eu não tivesse tido a sua mão estendida naquele momento, talvez teria sido muito mais difícil, eu não teria conseguido entregar aquele projeto e hoje ter a Grit Produções. E 2 anos depois, em 2018, Tudo bom, queridos? Não vai me fazer chorar, né? Nossa, Em já me fez 2018, chorar. eu tive um problema de saúde. E eu lembro que no dia que eu descobri, eu fiquei muito desesperado. E eu liguei pra você, pedindo ajuda. E você me deu primeiro um esporro, óbvio. Você falou: não, vamos resolver isso aqui. Isabel sendo Isabel. Vamos resolver isso aqui. E você rapidamente falou com pessoas e me indicou pessoas, e eu fui aqui e tal. E me deu um norte naquele momento. E eu acho que ali eu tava tão atarefado com o meu relacionamento abusivo que eu não consegui te agradecer por aquilo. Porque eu acho que você se envolver com o problema do próximo mostra o quanto de amor você tem dentro de você. Então eu queria aproveitar esse momento para deixar registrado para que as pessoas soubessem Olha, o quanto eu sou apaixonado por você. agora as lágrimas de novo. Como eu te disse, eu só posso agradecer de ter pessoas como você na minha vida. E eu tenho certeza que eu não fiz nada mais do que eu poderia ter feito por você. Porque eu sei que a recíproca é verdadeira. E a gente não faz as coisas esperando nada de volta. Sim. Nem agradecimento. Você pode ter certeza que mesmo você não ter me dito isso em palavras, como você está me dizendo agora, eu tenho certeza que você sempre me agradeceu por isso. Sim. Da mesma forma que eu sempre fui grata de você estar do meu lado. Quando eu precisei também, e você sabe que eu também já precisei de você muitas vezes, você estava lá. Até para me ouvir, Sim. né? Quando você ficou na minha casa, Foi. você lembra? A gente sentava, Aquele conversava, sofá ali. a gente conversava e a gente chorava junto. Tá? Então, assim, você já me agradeceu muito, de muitas maneiras. E mais uma vez, eu também quero deixar aqui meu agradecimento a você, por tudo que você também já fez por mim. E por tudo que eu sei que você vai fazer, Opa. tá? Agora pro Mateu, O pro Matheus. Marco também, tudo aí. Sim. Porque eu sei que se eu precisar, como você mesmo disse, vou dizer de novo, a gente grita e você tá lá. A gente grita, a gente esconde cadáver, tá, Marco? Se der merda aí, a gente sabe onde a gente esconder. Tá, então assim, você não precisa me agradecer com palavras. Claro que eu fico muito feliz de saber que naquele momento eu pude te ajudar, Sim. né? E eu acho que a gente tá na vida para isso, para ajudar o outro. Porque a gente também, quando precisa de ajuda, as pessoas ajudam a gente. Eu acho que isso é uma via de mão dupla, né? E como eu te disse, a gente atrai aquilo que a gente quer pra gente. Então, se a gente atrai pessoas do bem, é porque a gente é do bem. Se a gente atrai pessoas para nos ajudar, é porque a gente também ajuda. E você sabe que eu nunca fiz distinção com ninguém, né? Sim. Que eu ajudo até quem não é, que eu não conheço. Meu marido às vezes brinca comigo e fala: tu já tá se metendo em coisa que não deve. Tu já tá brigando por paciente que tu nem conhece. E eu sou assim, sabe? Quem trabalha comigo sabe disso. Às vezes eu não conheço e eu atendi a pessoa ali na hora, eu tô vendo que estão empurrando com a barriga, eu já ligo pra fulano, pra beltrano, pra ciclano. Exato. E as pessoas falam: meu Deus do céu, ela já mobilizou os Estados Unidos da América para resolver a situação.
Claro que muitas vezes eu não consigo resolver, Sim. mas eu deito a minha cabeça todo dia no travesseiro e todo dia que eu levanto eu peço a Deus que eu faça o meu melhor. E que se eu não souber fazer, que eu mande pra quem sabe. Tá conseguindo, tá? Tá bom? Obrigado por tudo, gente. Que entrevista, né? Emocionante. Obrigado pra você que ficou assistindo até o final. Meu Instagram tá aqui, vai lá dar uma olhada. Da Isabel passou durante a entrevista. Segue lá ela, manda mensagem, faz pergunta. Ela é bem disponível pra todo mundo que tá assistindo. E na semana que vem a gente volta com um novo convidado, que eu ainda não sei qual é, tá? Mas claro que eu quero contar com a sua presença aí. Um beijo. Achei!